Fala galera, beleza? Como forma de agradecimento por ter batido todas as minhas metas ao vivo e por ter comprado também o meu carro ao vivo, eu prometi para vocês que iria realizar e iria desvendar o meu funil de escanteios de 10 minutos, tá? Vamos comigo e dá uma olhada. A primeira coisa que vocês têm que observar é que o nosso funil, tá? O nosso formato do funil é sempre esse aqui e a gente sempre começa por cima e aos poucos a gente vai descendo o funil. Primeiramente, iremos destrinchar aqui o funil de escanteios entre 0 e 10 minutos, tá? Que é uma das estratégias que a gente vem utilizando e também vem conseguindo muitos bons resultados, tá? A primeira coisa que vocês têm que analisar num jogo desse é sobre o balanceamento, tá? O balanceamento, ele tem que ser sempre 6 ou superior a 6, tá? Para a gente saber o balanceamento, a gente divide a odd maior pela odd menor, tá? Esse valor tem que ser 6 ou superior a 6. Sempre, este valor tem que ser 6 ou superior a 6, tá? Esse balanceamento, ele diz respeito entre a disparidade entre dois times, tá? Um time muito favorito e um time menos favorito, tá? A segunda coisa que vocês também têm que observar é quanto à pressão ou decisão dos jogos. Como aconteceu, por exemplo, agora ontem no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, na final. Era um jogo de pressão e era um jogo de decisão mata-mata. Portanto, é algo que tem que ser avaliado sim e ele também é relevante, tá? Isso é positivo, tá bom? O balanceamento também é positivo porque se ele ficar acima de 6, ele será positivo, tá? Isso é fato, tá? E a terceira e última coisa, uma das coisas que eu mais analiso é se os times que estão jogando são times de primeira divisão, são times de primeira liga. Por que eu coloco isso? Porque geralmente eu nunca faço entradas em campeonatos de terceira e quarta divisão, por acreditar piamente de que os atletas eles não têm um condicionamento físico tão bom e talvez não tenham uma qualidade técnica tão boa quanto os jogadores da primeira divisão, tá? Talvez um lançamento, talvez um cruzamento, talvez uma falta, talvez um chute bem batido, pode citar em mais escanteios para os jogadores da primeira divisão do que jogadores de terceira e quarta divisão, que eu acredito que não tem ou não possua tanta qualidade técnica assim, tá? Então, desvendamos aqui a parte 1 do funil de escanteios, tá? Do 00 até os 10 minutos, tá? Ou seja, dos 0 minutos até os 10 minutos. A gente aplica esse daqui, tá bom? Descendo mais um pouco para baixo, vindo um pouco mais para baixo, a gente irá encontrar aqui agora, tá? E iremos revelar os escanteios entre 10 minutos e 20 minutos, tá? Eu vou descendo e vou apresentando para vocês. A primeira coisa que eu analiso, tá, antes de fazer a entrada no mercado entre 10 e 20 minutos é o CG, tá? Como muitos de vocês já conhecem, CG significa chance de gol, tá? O CG, para essa parte 2 do funil, ele tem que ser 5 ou superior a 5, tá? Detalhe, nota, tem gente que acaba somando dos dois times, tá? Isso não pode acontecer, eu já peguei aluno fazendo isso e isso não pode acontecer. O CG, ele tem que ser calculado apenas para um time, tá? Então, apenas um time tem que estar com CG 5 ou superior a 5, tá? Recapitulando, para quem não sabe, né, revisando, para quem não sabe o que significa um CG, para quem está perdido. O CG nada mais, nada menos do que a chance de gol, que significa CB mais CF mais CT é igual a CG. Ou seja, que é igual a também chute na baliza, chute para fora, mais canto é igual a chance de gol, tá? Eu já bati muitas vezes nisso. Se vocês não entenderam ainda, volta para a parte do funil número 1, tá lá no meu IGTV, tá gratuito, vocês vão dar uma olhada lá e vocês vão entender. Recapitulando e revisando pela última vez, o CG, ele é nada mais nada menos do que o chute na baliza, chute para fora, mais o escanteio, tá? Isso é o CG. Esse valor, essa soma tem que ser 5 ou superior a 5, tá bom? A outra coisa, a segunda coisa que eu analiso nessa parte 2 do nosso funil, entre 10 e 20 minutos, é sobre o APPM. Por quê? Porque na parte 1, a gente não consegue fazer o cálculo de APPM e nem de CG. Porém, na parte 2, na entrada entre 10 e 20 minutos, a gente já consegue efetuar essa matemática, a gente já consegue efetuar esse balanceamento, a gente consegue efetuar uma equação. E uma das coisas que eu observo muito entre os 10 e 20 minutos é quanto ao APPM. Se você ainda não sabe o que é o APPM, eu vou atualizar para vocês. O APPM, ele é nada mais, nada menos do que
O APPM é o ataque perigoso dividido pelo tempo, tá? Se vocês não se lembram, se vocês não se recordam e se vocês não entenderam, dá uma olhada no funil de escanteios número 1 que eu já coloquei no meu IGTV. O APPM é nada mais nada menos do que o ataque perigoso dividido pelo tempo. Suponhamos que um jogo começou já, sei lá, o jogo tem 5 minutos, por exemplo. O jogo tem 5 minutos e teve 5 ataques perigosos para o Corinthians, por exemplo. Ou seja, você divide um pelo outro. 5 ataques perigosos dividido por 5 é igual a 1. Ou seja, aquele time, o Corinthians, está tendo um ataque perigoso por minuto, tá? Então eu analiso muito isso. Se você não entendeu, dá uma olhada lá na aula de escanteios, tá? Que eu soltei no meu GTV, no meu Instagram. Então, recapitulando, voltando novamente para o nosso funil. O APPM, ele tem que ser sempre 2 ou superior a 2, tá? Já revisei o APPM, não volto mais aqui, beleza? Isso é extremamente importante, tá bom? Descendo um pouco mais, a gente inseriu também aqui uma situação importante que muitas pessoas não analisam e essa aqui tem sido uma das maiores dúvidas da galera, tá? A diferença entre o ATQ e o ATP, tá? Muitas pessoas não conseguem compreender muito bem isso e eu vou deixar claro de uma vez por todas. O ATQ, ele é totalmente diferente do ATP. O ATQ, que é o ataque normal, que já tem no site, a própria Bet365 disponibiliza isso no site. O ATQ é nada mais, nada menos do que a passagem da bola após o meio de campo. Isso é um ATQ, isso é um ataque, tá? Diferente do ATP. O ATP é nada mais, nada menos do que um ataque perigoso. É quando a bola ela se aproxima muito mais lá da linha de área do goleiro, apresentando muito mais perigo, tá? Então há uma diferença exorbitante entre o ATQ e o ATP. São duas coisas totalmente distintas, tá bom? Voltando para o funil novamente, o ATQ, na nossa lei do funil entre os 10 e 20 minutos, o ATQ ele tem que ser sempre 2 vezes o valor do ATP, tá? E eu já coloquei essa lei aqui embaixo, tá? O ataque ele deve ser sempre 2 vezes ou mais o valor do ataque perigoso. Portanto, fica aqui uma equaçãozinha. O ATQ é igual a 2 vezes o ATP. Isso vocês têm que ter claro na mente de vocês, tá? Ele não vai passar pelo funil se o ATQ ele não for 2 vezes o ATP. Não funciona, não entra, tá? Descendo mais um pouco para o funil, vocês irão encontrar aqui o PR, que eu coloquei como PR, que é o princípio da reversibilidade, que eu vou explicar para vocês aqui agora, que é muito importante. Detalhe, uma coisa que eu esqueci de apresentar para vocês. O APPM, como eu já falei, ele tem que ser 2 ou superior a 2. Nota que eu coloquei 3/3 de relevância para o APPM. Por que eu coloquei 3/3 de relevância? Pelo seguinte, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Eu analiso sempre o APPM. O cara que analisa o PPM, o cara nem usa o funil, cara. Nem usa o funil. Se você não analisa o APPM, nem usa o funil, beleza? Mas voltando para o princípio da reversibilidade. Pessoal, o princípio da reversibilidade é o seguinte. É uma lei que diz o seguinte. Se o funil apitar nos 10 e 20 minutos, tanto como entrada como cobertura, ela será eficaz, tá? Ou seja, às vezes a gente perde aqui entre os 00 e 10, pô, a gente encontrou a oportunidade entre os 10 e 20, ele tá dentro da PPM, o CG tá batendo, o ATQ tá batendo, a gente entra com o princípio da reversibilidade que diz o seguinte: se o funil apitar nos 10 e 20 minutos, tanto como entrada como cobertura, ela será eficaz. A gente dobra o valor da stake se estiver dentro do funil e recupera a nossa perda do número 1, tá? Vou dar um exemplo bem claro, bem simples, tá? Suponhamos que a gente efetuou a entrada na parte 1 do funil e não saiu o escanteio na parte 1. Caso na parte 2 ela esteja 100% dentro do funil, não há necessidade nenhuma de não efetuar a entrada. A gente entra assim, dobrando a nossa stake para recuperar aquilo que a gente perdeu no número 1. Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. É um funil bem tranquilo, tem alguns cálculos a mais, que é nada tão difícil assim de entender, é muito simples e tem dado muito resultado. Esse é um tipo de funil que ele é totalmente campeão. Muitas pessoas vêm ganhando dinheiro com isso, sobretudo nesse mercado aqui, que é um mercado que você consegue ter uma ampla visão,
muito mais no mercado, porque você consegue retirar os dados da Bet365. Então você ganha muito aqui. Talvez o pessoal ache que aqui seja loteria, mas aqui não, pessoal. Entre 10 e 20 minutos não tem como ser loteria, é análise de gráfico, é análise matemática, é simplesmente a matemática, tá? Isso aqui funciona, isso aqui tem um poder absurdo e muita gente está ganhando dinheiro com isso. Espero que todos vocês tenham gostado da aula, fico muito grato por bater todas as minhas metas e é isso, espero que todos vocês aprendam a operar sozinhos e vamos nessa, faz o vral nessa porra!